Irmãos, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias para meditar na palavra do Senhor. Nós estamos extremamente felizes. Irmão Nelson, pode trazer mais um copinho, por favor? Desculpa. Fevereiro, nós alugamos a casa aqui do lado, a igreja alugou. Então, a partir de fevereiro, nós iniciaremos o nosso projeto Escola de Missões. E o primeiro módulo será discipulado. Discipulado é você fazer um discípulo. Jesus ficou quantos anos com os seus discípulos? Fazendo o quê? Um discipulado. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Tanto é que lá em Mateus 28, ele fala assim, portanto, vocês vão aí pelo mundo e vocês batizem as pessoas e ensinem essas pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, que eu vos tenho ensinado. Então nós vamos começar com esse módulo. Aqui do lado também vai ter uma clínica de psicologia para atender os necessitados. Também a partir de março, se Deus permitir, nós iniciaremos um curso de TI com ênfase em inteligência artificial, e esse curso será certificado, durará 18 meses, e a nossa perspectiva é adotar 30 pessoas. 30 pessoas poderão fazer esse curso. A prioridade é para os jovens da igreja. E a ideia é que no final ou durante esse período eles já consigam montar uma startup e seguir a vida e abençoar. O objetivo principal, além deles se profissionalizarem, é que Deus possa usar a vida deles onde eles estiverem. Então, se ele se formar num especialista em TI, inteligência artificial, for para a África, for para a Ásia, e lá Deus usar a vida dele, para nós será bênção. O Ale vai nos ajudar aqui, graças a Deus. Se Deus quiser, né, Ale? Já temos o espaço, já temos a equipe, tudo está concorrendo bem para a glória de Deus. Março nós voltaremos com os trabalhos de rua, né? A gente pretende voltar com os trabalhos de rua, de hospital. Os trabalhos na Fundação Casa já voltaram recentemente. Então nós estamos servindo ao Senhor em várias pontas e em vários pontos. E o meu desejo é que você sirva ao Senhor. Não venha aqui apenas para engordar no banco da igreja, engordar espiritualmente, eu falo. Porque depois você vai ficar pesado e vai precisar que alguém te carregue. Isso tem muito a ver com o que a gente vai meditar hoje à noite. Foram feitas algumas pesquisas entre os moradores em situação de rua e presidiários. E pasmem vocês que 95% dessas pessoas já participaram de uma igreja. Já foram obreiros. Já foram missionários. Mas eles, infelizmente, não conseguiram entrar no templo. Vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. Nós vivemos numa época que as igrejas estão cheias de pessoas mendigando a sua fé. E nosso Deus tem muito mais para dar para vocês e para nós do que as migalhas. Se eu perguntar aqui, tem algum mendigo aqui? Talvez ninguém vai levantar a mão. Mas Deus sabe como é que está a sua fé. Deus sabe como é que está seu coração. E o desejo de Deus é que você seja robusto, para que você possa dividir com todos aqueles que Deus colocar no seu caminho. Amém? Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala assim: é por isso, por não entender e conhecer o Deus de verdade, que há entre vós muitos fracos e doentes. Você está fraco?
Você está forte? Só a Fran que está forte aqui. Os demais estão em dúvida. Você está forte? Você está fraco? Se está fraco, não tem problema de levantar a mão. Porque Paulo falou que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Está vendo como é bom conhecer a palavra de Deus? Vamos meditar na palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos de 1 a 10. Eu estou com a versão corrigida fiel, pastor. Quem gostaria de receber uma surpresa de Deus hoje à noite? Eu quero. Você não quer, Desirê? Ah, bom. Eu quero. Porque o nosso Deus sempre nos surpreende. E vocês vão perceber na vida desse homem. E Pedro e João, está na tela, subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho ouro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Deus, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui para aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Usa a minha vida, usa a minha boca, usa-me, Senhor. E antes de falar com os meus irmãos, que o Senhor fale ao meu coração, como o Senhor já falou nesta passagem tão incrível, tão maravilhosa e tão profunda. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Subiam juntos. Os discípulos de Jesus continuam a seguir as tradições judaicas. O serviço de oração era acompanhado de 2 sacrifícios diários, um pela manhã e outro pela tarde. A hora nona é uma referência a uma hora que significa 3 horas da tarde. O coxo, ele foi trazido para... Eu estou lendo essa parte aqui porque é importante que vocês saibam esse contexto. O coxo, ele foi trazido para perto da porta chamada Formosa. E só um detalhe, essa porta ela tinha 25 metros de altura por 20 de largura. Precisava de 20 homens para abri-la e fechá-la todos os dias. O coxo foi trazido para perto da porta chamada Formosa. Essa porta servia para dar acesso ao pátio das mulheres no interior do templo, tendo ao lado de fora o pátio dos gentios. Esse pórtico era como uma porta frontal do próprio templo. A porta Formosa era um lugar ideal para o coxo mendigar.
Os que ignoravam os pedidos dele podiam ter dificuldades em adorar a Deus pelo sentimento de culpa em recusar ajudar uma pessoa tão necessitada. Além disso, enquanto as pessoas deixavam o templo, elas estavam mais propícias a alguma ajuda a alguém. Alguma vez você saiu de casa para ir adorar e passou e viu alguém necessitado e falou: eu tenho um compromisso mais urgente? E não parou? Alguma vez você estava indo almoçar, alguém pediu para você pagar um almoço e você não pagou? É a mesma coisa. Alguma vez alguém estava com frio, pediu a sua blusa e você não deu? É a mesma coisa. Olha para nós. Era importante fazer com que o homem prestasse atenção, pois o que ele iria receber era mais importante do que uma mão estendida. Não tenho ouro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Presta atenção, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. Os apóstolos indicaram imediatamente que eles não representavam a si mesmos naquilo que estavam prestes a fazer, pois estavam representando a Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo, que nós somos representantes. Você, querido, é um representante de Jesus. Você é embaixador do reino de Deus, e você tem que falar no nome de Jesus. Então eles falam no nome de Jesus, estavam representando Jesus, e por causa do nome de Jesus, o mendigo receberia o milagre de Deus. A frase no nome de Jesus não era uma fórmula mágica, nunca foi, nem nunca será uma fórmula mágica usada para dar alguma garantia à oração. O nome da pessoa representava a autoridade e a influência que há em Jesus Cristo. O poder do nome de Jesus é proveniente do que o Espírito Santo está por fazer, e por causa desse nome, observe que Pedro e João eles não colocaram a mão no mendigo, não derramaram nenhum tipo de óleo, não deram nenhum sopro, não plantaram bananeira. Observe que Pedro e João colocaram as mãos no mendigo e oraram para que Deus o curasse. Mas imbuídos, eles não colocaram as mãos, mas imbuídos do poder de Deus para realizar sinais e maravilhas, apenas disseram a ele: levanta e anda. Às vezes você está numa luta miserável, desgraçada, e você esquece, e eu esqueço, que há um nome que está acima de todo nome, que nós podemos chamar por ele, e falar para o inválido: levanta e anda, e falar para o drogado: você está livre dessa maldição na sua vida, e falar para o alcoólatra: você está livre desse vício na sua vida. Isso não é confissão positiva, isso é fé. Quantas vezes você já disse para alguém: levanta e anda? Tem uma irmã que está aqui que uma vez falou: poxa, eu estava orando por determinada pessoa e de repente eu falei algo que eu jamais imaginava que falaria. Às vezes você tem que repreender a pessoa no nome de Jesus. Às vezes você tem que ir lá na feira e falar: irmã, volta para a casa do Pai, em nome de Jesus. E a irmã volta, e a irmã está aí feliz, e a irmã está aí recomeçando com o Senhor. É no nome de Jesus que as coisas acontecem, é no nome de Jesus que nós temos que ordenar, e é no nome de Jesus que eles falam: levanta e anda, e quando ele vai se levantar, eles estendem a mão para ele. Esse é um dos milagres interessante, que ele tem mais detalhes na Bíblia, porque é um milagre relatado por um médico sobre uma reconstrução de alguém que nunca andou. Seus pés e tornozelos se firmaram. Lucas, o médico por profissão, descreveu o que acontecera instantaneamente. Foi concedida força
as partes do corpo que precisavam de restauração. Você já imaginou? Ele era coxo, estava tudo atrofiado, músculo, tendão, pele. A Patrícia está sofrendo, tadinha, com a facete plantar, está curada em nome de Jesus. Você imagina um cara com os pés que ele não conseguia ficar de pé, ele não conseguia andar. O texto sagrado diz que alguém colocava ele lá, alguém o levantava, alguém colocava lá, alguém trazia ele, porque sozinho ele não consegue. E como nós somos parecidos com esse mendigo, né? Os personagens bíblicos são caricatura de nós mesmos. Como a gente é parecido com esse mendigo. Como a gente às vezes está coxo, a gente não consegue se levantar, a gente não consegue andar, a gente não consegue fazer nada, porque nós estamos travados. Quantos anos você tem, querido? Alguém aqui tem mais de 40? Eu tenho mais de 50 já. Mas esse homem, ele tinha mais de 40 anos. O texto sagrado diz que ele nasceu coxo. Nasceu coxo. E não é só músculo, pele, não é só osso se endireitar. O cérebro precisa mandar sinais para uma área que ele nunca atuou. Os artelhos, que são os nossos dedinhos do pé, ele precisa... Você sabe por que você tem artelho? Eu não sabia, né? Um dia eu descobri. Porque se eu não tiver os dedos do pé, eu não consigo ficar em pé. Os artelhos servem para me dar equilíbrio. Sem eles eu fico parecendo aquele boneco do posto. E o cérebro precisa mandar a informação para que isso funcione. E Lucas narra detalhadamente isso. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Quando Deus faz uma coisa maravilhosa, é para que o nome dele seja glorificado. E neste milagre especificamente, Deus foi muito glorificado. Amém? Você quer ser surpreendido por Deus? Todos nós que estamos aqui gostamos de boas coisas. Alguém aqui não gosta de boas coisas? Alguém aqui gosta de comida estragada, pão velho? Todos nós gostamos de boas coisas. E Deus sempre nos surpreende, sempre com coisas melhores do que nós pedimos, do que nós desejamos. Por isso que eu perguntei, você gostaria de receber uma surpresa de Deus hoje? E a maioria disse que sim. Nós estamos orando com uma família dessa igreja, esperando que Deus traga essa surpresa. E cremos que no nome de Jesus Ele trará. Amém? Você crê com a gente? Então diga, obrigado, Senhor. O Senhor vai nos dar a vitória. A história que lemos retrata bem o fato que nós temos. Aquele homem tinha muitas necessidades, ele tinha limitações. E às vezes, quando uma pessoa tem limitações, tem necessidades, sempre aparecem pessoas, sempre aparecem religiões, sempre aparecem grupos que querem socorrer, que querem ajudar, que querem prover alguma coisa. Porque todos nós temos uma necessidade. É muito fácil a gente ir na rua e levar um cobertor na noite fria de São Paulo. É muito fácil a gente ir na rua e levar uma sopa. A gente é meio pilatiano, né? É como se a gente fosse lá, já fiz a minha parte, lavei as minhas mãos e ele que continue na rua. Com Deus não é assim, querido, porque Deus te tira do seu lugar de dificuldade, de necessidade, para te colocar num lugar melhor. Ele fez isso comigo, eu sou prova disso.
E eu tenho certeza que tem outros aqui que são prova disso. Semana passada uma irmã nossa aqui perdeu o emprego. E aí nós fomos dar uma carona para ela. Ela falou, glória a Deus, Deus proverá algo melhor. Tem que ser assim, querido, porque nós sabemos em quem temos crido e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O paralítico buscava sustento nas esmolas, porque as esmolas que lhe eram oferecidas satisfaziam a sua necessidade de sobrevivência. O que ele conseguia parecia bom. Apesar disso, ele permanecia escravo da miséria. Você está escravo da miséria? Talvez não. Você fala, pô, eu tenho comida, meu chuveiro é quente, eu não moro na rua, eu tenho roupa. Mas você pode, nesta noite, estar escravo de uma miséria espiritual. E só Jesus pode te libertar dessa escravidão, querido. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós temos limitações. O que esse homem podia fazer se não contar com a solidariedade alheia? Quando você está quebrado, quando você está sem dinheiro, quando você está em dificuldade, você fica ali esperando uma cesta básica. A gente já chegou em casas que não tinha nada no armário. Nós temos um projeto Cesta Básica para a glória de Deus, e a gente consegue distribuir 70 cestas básicas por mês, algo em torno de 12 mil toneladas de alimento por ano, que dá para alimentar 2.800 pessoas. E Deus, Ele mostra-nos as pessoas, o pastor Fábio Borói, que coordena tudo isso, e às vezes ele vai numa casa, Deus fala, entra naquela rua, é a casa azul do portão amarelo. Aí ele entra na rua, tem uma casa azul do portão amarelo. Aí ele bate lá e fala, o que o senhor quer? Eu não quero nada, eu só vim fazer uma visita. Você crê em Deus? Creio. Crê que Deus pode suprir a sua necessidade? Creio. E pois é, então Deus me mandou entregar uma cesta básica para vocês. Então entra aqui, pastor, aproveita, já ora por nós e tal. Eu preciso mostrar meu armário para o senhor. Aí vai naquele armário da cozinha, caindo aos pedaços, abre e não tem nada. O necessitado fica esperando uma solução. O necessitado fica esperando uma solidariedade alheia. Contar com as pessoas que conduzem para o lugar onde pudesse esmolar era o mais importante para aquele homem. Ele não podia andar, ele não podia ficar em pé. Então, além de ser um pedidor de esmola, um esmolé, não sei se é assim que fala, ele precisava que alguém o levasse para pedir esmola. E eu fico imaginando, né? Uma pessoa que tem coragem de levar o outro para pedir esmola e não tem coragem de tirá-lo daquela situação de mendicância. É terrível, mas muitas vezes nós somos assim. Porque todos nós desejamos coisas boas, mas por vezes somos impedidos de alcançá-la por causa de nós mesmos. Nós somos impeditivo para alcançar as coisas boas que Deus quer nos dar, porque nós somos limitados e limitamos a nossa bênção pela nossa incapacidade de crer no Deus que tudo pode. Eu creio. Você pode falar, eu creio. Mas será que funciona? Será que esse negócio de fé funciona? Né? Tem um rapaz que estava vindo aqui, ele falou, pô, eu comecei para a igreja, piorou tudo, deu tudo errado, eu não vou mais não. Será que funciona? Funciona, querido, porque antes das coisas, você precisa do Senhor, que tudo faz e que tudo pode. O que as pessoas podem fazer por você? O que eu posso fazer por você? Eu posso te ajudar. As pessoas podem oferecer esmola, solidariedade, um empréstimo. Pode te ajudar circunstancialmente. As esmolas e a solidariedade parecem ser coisas boas, mas anote o que eu vou te falar na tábua do seu coração: esmola e solidariedade não transformam e nem restauram a vida de ninguém. Traz uma satisfação momentânea apenas.
Eu já comi hoje, pastor, não precisa trazer comida, eu só preciso que o senhor me abrace. Era assim na Praça da Sé, né, João? Chegavam uns caras de muleta, e aí a gente colocava a música, daqui a pouco ele estava dançando mais que o Michael Jackson. Né? Porque quem faz é Deus. Uma esmola, um pratinho de comida não muda a história de ninguém, não transforma, não restaura, não traz algo novo. O novo é Jesus. Aquele moço que está na última fileira, glória a Deus pela sua vida. É você mesmo. Lindão. Começou com uma cesta básica, mas ele está aqui por causa de Jesus. Eu creio. Porque a cesta básica resolve um problema circunstancial. O que a religião pode te oferecer, querido? Religião, vou te garantir que não te oferece nada. Porque tem muito mais gente solidário e valoroso e com mais boa vontade nos centros espíritas do que nas igrejas. É duro isso, né? Mas é verdade. Há muito mais boa vontade, há muito mais solidariedade nos centros espíritas, nas mesas brancas, do que dentro das igrejas. Porque muitas vezes os sacerdotes e levitas pulam por cima do mendigo, porque tem que ir para o culto. Né? Dói, né? Mas nós somos assim, nós pensamos apenas em nós mesmos. Então a religião, ela não pode te oferecer nada. A religião não é capaz de transformar ninguém. A religião não é capaz de curar ninguém. O máximo que a religião pode fazer é ceder um cantinho para você ficar sentado aí. Você quer ficar sentado aí a vida inteira? É pouco, querido. Existe um reino de amor, de paz e de esperança para que você viva. Você vai ficar com a bunda quadrada de ficar sentado nesse banco aí. Não é aí o seu lugar. O mendigo do nosso texto, ele só queria um cantinho para ficar na porta formosa, para que alguém tivesse pena e compaixão dele. A religião não pode fazer nada. Nós precisamos não de religião, nós precisamos não de templos maravilhosos, nós precisamos de muitos Pedros e João que param diante do necessitado e falam: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, eu estou duro, eu não tenho nada, mas tudo que tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja você um Pedro, seja você um João. Amém? Quer ser? Fala: eu quero ser, Senhor, como Pedro e como João. E deixa eu dizer uma coisa para vocês que é muito séria. Se Pedro e João tivessem dinheiro no bolso naquele dia, não teria ocorrido o milagre. Eles passariam, colocariam a mão no bolso, jogaria lá na cestinha do mendigo e iriam para o templo adorar. É isso que a gente faz. Às vezes é necessário que você tenha nada, zero, para que a sua fé prevaleça para a glória de Deus. Então, se você não tem nada, querido, não fica se lamentando e chorando, não. Fala para o Senhor: eu não tenho nada, mas eu tenho a Ti, Senhor. Só a Ti já é mais do que suficiente, porque o Senhor é tudo. E nós somos tão miseráveis, tão mesquinhos, tão medíocres, que a gente, quando a gente fala assim para a pessoa: o que é Jesus para você? Ah, Ele é tudo para mim. Ah, Ele é tudo para mim. Mas na hora do aperto, Ele é nada para você, porque você não sabe clamar pelo nome de Jesus. E louvado seja Deus, porque se vocês olharem um pouquinho antes, o texto vai dizer que
muitos foram até os discípulos, aos apóstolos, e depositaram as fortunas nos pés deles. Lembram disso a partir do capítulo 2? E o que eles fizeram? Eles obedeceram a Deus, venderam tudo e dividiram para os pobres. Ficaram sem nada, duros, zerados. E era necessário que eles ficassem duros, viu, Ale? Às vezes é preciso perder o emprego para ter um emprego melhor. Às vezes é preciso ficar duro, zerado, sem nada, para aprender a depender de Deus. Aprenda, querida, a depender de Deus. Queira ser igual a João e a Pedro. Seja surpreendido por Deus. Quando esse coxo se encontrou com Deus, ele recebeu o quê? O que ele recebeu? A cura. E esse coxo, ele pôde fazer algo que ele jamais fez. O que ele fez, queridos? Saiu pulando e louvando, mas ele fez algo mais. Glorificou a Deus, mas ele fez algo mais, que passa despercebido, né? Aí ele entrou no templo. Que maluco, né? Ele ficava na porta do templo por... Vamos ver quanto tempo tinha ele? Por favor, pastor. Atos capítulo 4, verso 22. Olha aí. O que está escrito? Está na tela. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Há mais de 40 anos ele era colocado na porta do templo para pedir esmola e nunca entrou no templo. Nunca entrou no templo. E você sabe por que ele não entrou? Ninguém sabe, né? A Bíblia diz por que ele não entrou. Levítico capítulo 21, verso 18. Não é brincadeira a palavra de Deus, ela é muito séria. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, entrará no templo. Era proibido. Deus bravo esse nosso, né? Era proibido. Nunca um cara de 40 e poucos anos que estava na porta do templo, perto da bênção, perto do Santo dos Santos, perto de Deus e de tudo, nunca tinha entrado no templo. E aquele dia, queridos, pelo fato de João e Pedro não terem R$1 no bolso, uma moedinha de 5 centavos, como diz o pessoal que pede para a gente, aquele homem recebeu aleluia, Deus, obrigado, recebeu a cura, recebeu o milagre e pôde fazer algo que jamais fizera na vida. Ele entrou no templo andando, pulando e louvando a Deus. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o seu Deus, porque Ele fez isso com você também. Ele fez isso comigo. Nós somos esse mendigo, esse coxo, e Deus faz isso comigo. Sabe por quê, queridos? Deus não dá esmola para ninguém. Deus dá a sua salvação e o seu reino. É isso que Deus dá. Esmola é muito pouco. Esmola é nada. Edmar, você quer dar o reino? Deus dá. Ele acaba com toda dificuldade. Aí você fala, poxa, mas esse milagre foi bom mesmo, né? Não é, Rose?
Rose, esse milagre foi bom mesmo, né? Mas o maior milagre que Deus pode operar na vida de um homem, Edu, é a salvação que há em Cristo Jesus. Não é o coxo voltar a andar, não é o cego voltar a enxergar, não é o surdo voltar a ouvir, não é o mudo voltar a falar, mas é você e eu sermos salvos pelo poder do Evangelho, da graça de Deus, no nome de Jesus. Você é salvo? Você é salvo? Você está convicto da sua salvação? Você tem certeza que você vai entrar no céu junto com os remidos do Senhor? Ou você está brincando de vir sentar aqui e continua sendo um mendigo, um coxo espiritual, que precisa de alguém que te levante, que te carregue? Tem algumas coisas que eu quero falar para você que serve a Jesus. Saiba que os que servem a Jesus devem estar preparados, pois a qualquer momento poderão ser provados na sua fé. Se tem grana hoje, amanhã você pode estar duro, sem grana. Se tem emprego hoje, amanhã você pode estar desempregado. Se tem saúde hoje, amanhã você pode estar doente. E você não pode só dizer que Ele é tudo para você quando está tudo bem. Ah, está tudo bem. Deus é maravilhoso, né? Está tudo bem, né? Estou indo para a praia. Querido, você que serve ao Senhor pode passar por um vale da sombra da morte. Você que serve ao Senhor pode passar por um vale árido. Você que serve ao Senhor pode passar por um tempo de 7 anos de fome na terra. Mas você que serve ao Senhor saberá e confiará que Ele jamais deixará você só morrer de fome. Porque você tem um Deus de verdade. O seu Deus não é brincadeira, não. Né, Ana? Nosso Deus não é brincadeira, não. Mas vamos seguir. Você que serve ao Senhor, você deve evitar a indiferença. Porque a indiferença dos cristãos hoje é uma tragédia. A indiferença dos cristãos da nossa atualidade, que se chama pós-modernidade, é uma tragédia. Por que é uma tragédia? Porque nós não conseguimos ouvir os clamores dos necessitados. Pedro e João passam por aquele homem e o texto sagrado diz que eles ouviram o clamor daquele coxo. Pedro e João ouviram o clamor daquele homem. E não é só ouvir, queridos. A gente tem que ouvir 3 coisas: ouvir, parar e se compadecer. E a 4, agir. A gente mal para, quem dirá se compadece. Mas nós, como mendigos, mendigos espirituais, nós temos a palavra de Deus. E quando nós estamos aflitos, o que é que nós falamos? Compadece-te de mim, ó Deus. Queridos, nós somos esse mendigo, nós somos esse coxo, mas a novidade que eu falei para vocês, a surpresa que eu falei para vocês, é que Deus quer colocar os seus pés corretamente no chão, quer fazer você andar em direção a Ele, quer fazer você não olhar para as coisas que para trás ficam, mas olhar para Jesus, o alvo, o autor e consumador da sua fé e da minha fé. Amém? Para de olhar para o seu umbigo, porque se você continuar olhando para o seu umbigo, você vai ficar com lordose. Aí vai precisar de um irmão orar para curar o seu pescoço, né? Se ficar olhando muito para o umbigo, vai precisar de alguém orar para curar a sua coluna. Foi assim com esse coxo. Foi assim com o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Foi assim com a mulher do fluxo de sangue. Quem me tocou, porque de mim saiu virtude. E é assim comigo e com você. Porque nós somos esses miseráveis que dependem e precisam de Deus. Você entende isso, querido? Ou você acha que você é o suprassumo da fé? O último biscoito do pacote. A bala que matou o JFK. Você gostou dessa, né, Maurício? Você e eu somos nada. Né, Maria? A palavra de Deus diz: quem é o homem? O homem é nada. Acabou de morrer um atleta milionário. Caiu o helicóptero que ele estava, morreu ele e a filha dele. Sabe por quê? Porque nós somos nada, um sopro. Queridos, saiam dos costumes da mendicância espiritual. Vamos ver Atos 3, 20 e 21. Envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Será que eu anotei certo aqui? Atos 3, 20 e 21, pastor? É a versão. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os profetas aos seus santos desde o princípio. Queridos, saiam. Nós devemos e precisamos sair dos nossos costumes de mendicância espiritual. Nós precisamos viver os deleites do reino de Deus. Aquele homem não esperava nenhuma surpresa da parte de Deus. A única coisa que ele esperava era que alguém jogasse uma moedinha na sua cesta. Sabe o que satisfazia o coração daquele homem? Era o barulho da moeda dentro da sua cestinha. Sabe o que satisfaz o seu e o meu coração, querido? É ouvir Deus falando: olha, você é meu filho amado, em quem tenho alegria. É isso que deve satisfazer o seu coração, não o barulho de uma moeda caindo na sua cestinha da sua mendicância espiritual, porque você é filho de Deus em Cristo Jesus. Jesus garante isso quando ele diz: a todos quantos recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não se contente com o barulho da moedinha caindo. Existe um reino para você. Você consegue enxergar isso, querido? Consegue entender isso, querida? Consegue? O reino de Deus, diz Paulo lá aos Romanos, não é comida nem bebida, mas é amor, é justiça, é paz no Espírito Santo. Vamos concluir. A gente, quando estava orando, falou de Marcos 10, 51. Jesus falando disse: o que vocês querem? O que você quer que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. A surpresa de Deus para a sua vida nessa noite é que Deus quer ouvir a sua voz dizendo o que você precisa. Ele está aqui. Sabe por quê, queridos? O ser humano pode conquistar riquezas e regalias, porém só Deus tem o poder sobrenatural de transformar a sua vida. O que você precisa nessa noite, querido? Há muitos coxos espirituais nas igrejas. Há muitos cegos.
Há muitos surdos que não conseguem ouvir a palavra de Deus. Há muitos incrédulos que não creem no poder do nome de Jesus. Mas Ele está aqui, e nós, pastores dessa igreja, como Pedro e João, nós queremos dizer para vocês, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, levanta e anda. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, levanta e anda. Você precisa de um milagre para a sua vida ou para a vida de alguém? Eu queria que você ficasse em pé na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Você entendeu, querido, que você e eu somos o coxo dessa história? E que o Senhor operou um milagre em nós, sarando os nossos pés, os nossos artelhos, os nossos ossos, tendões e músculos. Feche os seus olhos e diga: Senhor, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu preciso ser surpreendido pelo Senhor. Mas eu preciso deixar de ser o coxo. Eu preciso deixar de ser esse mendigo que se arrasta. Eu preciso viver pela fé. Eu preciso viver cheio de esperança em Ti. Eu preciso ter a alegria verdadeira que brota do Teu interior, ó Deus. Eu preciso ser iluminado, porque muitas vezes eu ando nas trevas. Eu preciso ser curado, porque muitas vezes eu estou doente nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Muitas vezes eu estou doente na minha carne, no meu espírito. Muitas vezes a minha alma está abatida e eu não consigo dar um passo sequer, Senhor. Eu fico atrofiado, e não só os pés, como aquele coxo, mas a minha boca atrofia, a minha mente atrofia. Eu fico travado, Senhor, por causa de mim mesmo. Eu fico cego porque eu não consigo enxergar o Senhor. Eu fico surdo, papai, porque eu não consigo ouvir a Tua voz. Me surpreenda nessa noite, Deus, quebrando todas essas cadeias, quebrando todos esses impedimentos, ó Pai, que eu tenho vivido tanto na minha vida. Não consigo ver os meus filhos libertos porque eu não tenho fé suficiente para isso. Eu não consigo ver, ó Deus, transformação porque a minha fé é rasa, é superficial. Deus, me dá uma porção de fé redobrada nesta noite. Porque se a fé é um dom, Senhor, me dê esse dom. Eu não quero o dom de cantar, não quero o dom de pregar, eu quero o dom da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo é possível que crê, Senhor. Eu quero crer. Eu quero sair daqui nesta noite com os meus pés transformados pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. De Deus.